Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal, onde nós vamos continuar falando de educação digital, de cyberbullying, de prevenção ao cyberbullying, de prevenção ao bullying, especialmente nessa semana tão importante, aliás, no próximo dia 7 de abril, nós temos a data de combate, o Dia Nacional de Combate ao bullying e à violência na escola. Portanto, nós estamos dedicando todo esse mês de abril para falar sobre esse tema, para falar sobre trazer vídeos com conteúdos que ajudem a trabalhar a prevenção nas escolas, que ajudem a trabalhar a prevenção nas famílias, buscando trazer aqui, nesse nosso tempo, algumas estratégias, conscientização sobre alguns temas, para que de fato a gente consiga chegar em cada vez mais espaços, ocupar cada vez mais ambientes com foco na prevenção e, sobretudo, na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, já que este é um mês tão importante, tão especial para falar especificamente sobre esse tema, o vídeo de hoje é dedicado exatamente à questão do bullying na escola e a prevenção, portanto, ao bullying e à violência escolar. Nós vivemos recentemente episódios trágicos envolvendo essa temática da violência, da agressividade, do bullying. Portanto, é cada vez mais urgente nós nos posicionarmos também nesse sentido, nós levarmos a prevenção a sério, cada vez mais urgente pensar nesse tema de um outro modo, sob uma outra perspectiva, colocando em prioridade, estabelecendo este como um tema prioritário a ser debatido não só nas escolas, mas também nas famílias, com o intuito de fortalecer essa rede de proteção, essa rede de prevenção e aí sim combater de uma forma muito mais eficaz situações de bullying, de violência e de agressividade nas escolas. É por isso que o vídeo de hoje é dedicado exatamente ao tema bullying e agressão e violência, trazendo, na verdade, uma conscientização, a sensibilização sobre um foco muito importante desse tema, que são, aliás, os elementos que envolvem as situações de bullying na escola. A pauta principal desse mês, dessa nossa campanha, é falar sobre a importância de a prevenção começar na família. Mas diante dessa data que agora se aproxima, no dia de hoje, esse vídeo é dedicado a pensar, a trazer mais consciência sobre os elementos que envolvem o bullying. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando nós falamos de bullying, de agressividade, de violência na escola, nós pensamos apenas naquelas pessoas que são o foco dessa situação, que são normalmente aquele que pratica, que nós chamamos aqui de autor, como uma forma de facilitar também a nossa compreensão, e aquele que é vítima da situação de bullying, de violência ou de agressão, que nós então chamamos de vítima. Portanto, quando a gente pensa nesse assunto, a gente pensa nesses dois sujeitos dessa equação. Acontece que, e aí falando para as escolas, quando a gente trata, eu sei que as escolas atendem muito sob demanda, né? Existe muito esse tipo de atuação porque são muitas demandas, são muitos contextos familiares que entram em conflito quando em conjunto nessa convivência escolar, seja entre alunos ou até mesmo entre famílias. Então, quando acontece uma situação, a escola vai atendendo a demanda de acordo com a forma como ela chega. Mas aqui o nosso objetivo é levantar essa bandeira, é apontar a necessidade de nós trabalharmos a prevenção, para que a escola não precise trabalhar sob demanda, para que a escola consiga se preparar e estabelecer uma estratégia para minimizar cada vez mais esses casos. Por isso é importante trabalhar de forma contínua. E aí que vem esse ponto, né, de pensar nos elementos que compõem a equação de bullying. A gente pensa então em atender o aluno que é vítima. Em primeiro lugar, o primeiro pensamento é buscar acolher e atender aquele que se vê vítima dessa situação. Mas nós não podemos esquecer da importância de acolher e atender também aquele que pratica essa situação. Já falei aqui em outros vídeos sobre essa importância, né? O acolhimento é também necessário para quem pratica essa situação. Afinal, quando acontece a prática de bullying, ou cyberbullying, ou de qualquer outra forma de violência moral,
e até mesmo física, muitas vezes essa criança ou esse adolescente está manifestando essa agressividade como uma forma de chamar atenção para si, ou mesmo pelo desconhecimento da própria capacidade emocional e de compreensão daquela criança ou daquele adolescente de como manifestar uma dor. Então, muitas vezes, a agressividade é uma forma de manifestação dos sentimentos que podem ter outra origem, que podem ter outra natureza. Por isso a importância de nós falarmos sobre a prevenção começar nas famílias. Muitas vezes aquela criança ou aquele adolescente está manifestando a agressividade devido a um contexto familiar conturbado, ou não, ou devido mesmo a um luto, né? A perda de um ente querido, a dissolução da união entre pai e mãe. Tudo isso pode implicar nessa agressividade como uma forma ou de chamar atenção para o seu problema, ou mesmo um desconhecimento de como manifestar aquele sentimento de dor de uma outra forma. Mas, ainda assim, ainda que a gente tenha um olhar especial para quem pratica e para quem é vítima, existe um outro elemento muito importante a ser considerado nessa equação e que muitas vezes acaba passando desapercebido. É a importância de trabalhar a prevenção e trabalhar a conscientização e sensibilização também daqueles que são a plateia desse conjunto. Porque o autor não teria onde manifestar a sua agressividade, ou não teria, pelo menos não manifestaria essa agressividade com tanta frequência, se não houvesse uma plateia para validar aquela situação. Então ele cresce na situação quando existe um grupo de pessoas, uma plateia que valida, né, que vê valor naquilo que ele está fazendo. Então, portanto, quando a gente vive um ambiente de bullying, né, na escola, ou de cyberbullying, de violência ou de agressividade, é importante tratar o todo, não apenas aqueles dois elementos que são óbvios, mas o todo. E como é que a gente trabalha o todo? Em primeiro lugar, se aquele grupo está validando uma ação de agressividade, uma ação negativa, uma forma, né, de discriminação, ou das mais variadas formas de se praticar bullying ou cyberbullying, se aquele grupo está validando aquela situação, aquele grupo está com uma visão distorcida da realidade, ou pelo menos está com uma incompreensão dos fatos que está levando a validar algo como positivo, algo que é extremamente nefasto. Então, como é que a gente trabalha a plateia? Como é que a gente ajuda a fazer com que aquele ambiente ajude, inclusive, aquele que é autor a não mais praticar essas situações, já que não encontra validade entre os seus pares? Primeiro, trabalhando estratégias de prevenção com o intuito não de falar apenas diretamente sobre bullying, cyberbullying, violência, agressividade, mas trabalhar estratégias de prevenção no sentido de aceitação das diferenças físicas, das diferenças cognitivas, das diferenças emocionais, enfim, das mais variadas formas de diferenças. Então, a gente precisa buscar estratégias também que tratem desse ponto, que tratem de bullying, cyberbullying também de uma forma subliminar, né? Quase que assim dizendo. Porque quando a gente trabalha estratégias de prevenção de aceitação das diferenças, quanto mais isso for fortalecido na escola, menos uma situação de agressividade vai ecoar, já que aquele grupo já está, a mente e a compreensão daquele grupo já vem sendo trabalhada em favor, né, da positividade, da harmonia, do respeito às diferenças, do respeito às mais variadas formas de manifestar uma opinião, das diferenças. E uma frase que eu sempre digo nas formações nas escolas e que é uma frase que realmente vale ser sempre mencionada: é a diferença que nos torna únicos. Nós precisamos começar a valorizar as diferenças exatamente por isso, porque ela nos individualiza. Então, quando a gente começa a trabalhar esses pontos com o grupo, menos espaço vai tendo para aquela situação acontecer. Então, trabalhar a prevenção não só ao bullying, ao cyberbullying, mas também trabalhar estratégias de aceitação física, trabalhar outros temas, por exemplo, como mídias sociais, uso de filtro nas mídias sociais, porque tudo isso está, de uma certa forma, relacionado à questão da autoaceitação
ou da aceitação de terceiros, né, de outros colegas, de outros pares. Por isso existem vários temas para ajudar a consolidar, de fato, uma cultura de paz, de respeito, de aceitação, de amor e de respeito nas escolas. Então, a gente tem que se valer dessas estratégias, desses subterfúgios também, para alcançar cada vez mais esse público, acolhendo quem pratica, acolhendo quem se vê vítima, mas também consolidando na plateia uma nova consciência, uma consciência de respeito, de amor e de aceitação. Por isso o vídeo de hoje era para trazer e fazer alusão ao dia 7 de abril, que é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Prevenção à Violência na Escola, mas também ao longo do mês, né? É um mês alusivo a essa data. Portanto, vale durante esse mês trabalhar algumas estratégias nas escolas, vale fazer palestras, atividades, mas que essas palestras e atividades possam continuar reverberando ao longo do cotidiano escolar para que elas não se percam com o tempo. Ao contrário, para que elas fortaleçam as ações que as escolas desejam implementar. Crianças e adolescentes não aprendem com medo e educadores também não conseguem ensinar quando se estabelece um ambiente de agressividade, de medo, de ansiedade, de desconforto. Por isso a gente precisa, inclusive, trabalhar essas estratégias para viabilizar o próprio direito à educação. Tá mais do que na hora de nós acordarmos e levarmos a sério essa pauta, trabalharmos de forma efetiva e eficaz para o efetivo combate e prevenção ao bullying, ao cyberbullying, à violência e à agressividade. Por isso, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Peço que, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, curte para que ele possa alcançar mais vidas, mais pessoas e ajudar mais crianças e adolescentes a vivenciarem uma experiência nessa fase da vida, de tantas mudanças e transformações, que essa fase da vida seja mais harmoniosa, mais tranquila, mais fácil de ser enfrentada. Por isso, compartilhe esse vídeo, faça com que ele chegue em grupos de pais, faça com que ele chegue em grupos de educadores. A ideia é impactar cada vez mais pessoas e levar de fato a sério a prevenção e o combate ao bullying e à violência na escola. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Até lá!